Olá, amigos, amigas internautas, professor Júlio César Cordeiro sobre a Itapipoca. No vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre a figura do padre Abelardo, que chegou a Itapipoca na condição de pároco da matriz da paróquia de Nossa Senhora das Mercês em 1949. Inicialmente pedi para vocês não esquecer de deixar o joinha, o seu joinha aí no vídeo, comentar o vídeo e compartilhar com amigos. Ajude-nos a divulgar o nosso canal. Pois bem, Padre Abelardo ele chega na Itapipoca em 1949 como pároco da matriz da paróquia de Nossa Senhora das Mercês. E essa sua vinda para Itapipoca muda um pouco o cenário político e a área social, do município. No campo político, a gente vai destacar o atrito que aos poucos foi sendo construído entre o padre Abelardo e o chefe político do município, Antônio Perillo de Souza Teixeira, doutor Perillo. Tivemos conversando outrora com algumas pessoas que viveram aqueles momentos da história e podemos concluir que tudo não passou de maus entendidos, de pequenas conversas, de terceiros, de pessoas que ainda hoje, dentro da política, a gente costuma chamar de puxa-sacos. Pessoas que estão a parte do lado do Perillo e os adversários do Perillo aproveitaram-se então da situação para fazer brigas, colocar o padre Abelardo contra o Perillo Teixeira e vice-versa. Isso dificultou muito o processo político do município naquelas épocas, porque tivemos momentos delicados, difíceis, nessa racha política entre os dois. Perillo Teixeira residia ali ao lado da Anastácio Alves Braga e o padre Abelardo na casa paroquial, que ficava conjugada com a antiga prefeitura, hoje a atual Secretaria de Educação. E a casa paroquial hoje é o Banco Santander. E cada um tinha um serviço de som, tinha um serviço de som na igreja do padre Abelardo e tinha um serviço de som do Perillo Teixeira na casa dele. Então esse serviço de som serviu para ter momentos de discursos acirrados, de tentar queimar a imagem do outro, e músicas que eram colocadas também. O padre não gostava de determinadas músicas, então o grupo do Perillo colocava lá no seu serviço de som essas músicas. Teve até um momento delicado de carnaval, que naquela época nós não tínhamos carnaval na Itapipoca, carnaval de rua, era apenas restrito às festas, os bailes no clube. E o grupo do Perillo, então, fez uma sátira, eu até tenho essa foto guardada, no outro momento eu poderei passar para vocês aqui. Vestiram 4 pessoas, o padre, a beata, e a freira, e tinha uma outra religiosa também no meio. Eram homens, doutor Urbano Teixeira, o João Pretinho, parece-me que o Diabo Velho e o Ayrton Mariano, parece-me que eram esse quarteto. E fizeram uma sátira, e isso o padre Abelardo era um padre muito conservador. Então tudo isso manchava, para ele, a imagem da igreja, a imagem da religião católica. E eram momentos difíceis, realmente. E isso perdurou, praticamente toda a permanência do padre Abelardo na Itapipoca. Ele ficou até a década de 60 e foi embora da Itapipoca. E na década de 70 veio o falecimento do Perillo Teixeira. Mas nós queremos mesmo destacar aqui no vídeo de hoje, em se tratando da figura do padre Abelardo, o seu trabalho na área social, que foi um trabalho gigantesco que não pode passar despercebido pela atual população de Itapipoca. Em 1937, na condição de pároco, de vigário da matriz de Nossa Senhora das Mercês, o padre Aureliano Matos, ele
criou uma sociedade denominada Sociedade Beneficente Monsenhor Tabosa. E aí, em 1942, já estava na condição de pároco o padre Edilson, e ele, tomando conhecimento acerca dos círculos operários, resolvem, então, juntamente com alguns itapipoquenses, transformar aquela sociedade beneficente no Círculo Operário Monsenhor Tabosa. E esse Círculo Operário da Itapipoca, ele teve um trabalho relevante, né, naquelas décadas, final da década de 40 e início da década de 50, principalmente, que 1951 é marcado como o ano de grande desenvolvimento para o ciclo operário, e já estava na Itapipoca o padre Abelardo, né, à frente dos trabalhos, como secretário-geral do ciclo operário. Então, eu peguei aqui, nós pegamos algum material daquela época, né, sobre o ciclo operário. Naquele ano de 1951, tinha 276 sócios, tinha uma quadra com um terreno e uma pequena construção, onde hoje é o Colégio Joaquim Magalhães. E uma casa de saúde funcionava naquele local, naquele pequeno espaço construído onde hoje está o Colégio Joaquim Magalhães. Era uma casa de saúde do Aureliano Matos, né? Isso em 1951. E a criação dos primeiros núcleos rurais do círculo operário, né, em algumas regiões do município, com as escolas de alfabetização, tanto para crianças como para adultos, né? Isso foi muito relevante na história do nosso município, porque até então nós tínhamos as escolas, né, funcionando o Grupo Anastácio Braga e o Joaquim Magalhães, né, que naquela época era a Escola Normal Rural de Itapipoca, que viria a ser, na realidade, né, a Escola Normal Rural de Itapipoca, logo em seguida. Então era um ensino muito restrito, e o interior, a criançada, né, e os adultos eram praticamente quase todos analfabetos. Raríssima comunidade dispunha de uma escola de alfabetização naquele ano de 1951. E aí nós vamos lá, quando chega em 1955, o Círculo Operário já estava com 11 núcleos no interior, com um total de 1.124 sócios, né? Em isso em 1955, mas deixa eu só voltar aqui para 1953, porque teve um fato importante, a inauguração da sede própria, que é aquele prédio muito bonito que ainda hoje está ali na Avenida Duque de Caxias, né? Era a sede, talvez a maior sede de círculo operário do estado do Ceará. Era o da Itapipoca, inaugurado em 1953. Então, em 1955, já falei, 11 núcleos no interior, né? 1.124 sócios. Em 1956, um ano depois, esse número de sócios passou para 1.820 pessoas associadas ao Círculo Operário de Itapipoca, com 22 escolas distribuídas pelo interior do município. Aí passam-se os anos, a gente vai ter 20 anos depois, né, os circulistas nos dizem que eles já dispunham de 9.000 associados ao Círculo Operário, né? Coisa importante, né? 1962, eles tinham 64 escolas, distribuíam em todo o município de Itapipoca, com 2.604 alunos. E, além das escolas da alfabetização para criança, também nestes núcleos funcionavam as turmas de alfabetização de jovens e adultos. Vamos destacar aqui o trabalho do padre Abelardo e de demais circulistas nesse período todo da década de 50 e início da década de 60, que é um trabalho que, para aquela época, podemos concluir como um trabalho de gigante, né? Deu um grande know-how à área social do município da Itapipoca, até então muito presa a pequeníssimas ações da gestão pública, que vivia mergulhada, né, nos seus atritos políticos e também nas pequenas quantias
que o município conseguia arrecadar de impostos locais. Eram tempos muito difíceis, então o trabalho do ciclo operário pode ser considerado para aquela época um trabalho de gigante. Foi criado ali no ciclo operário um centro de iniciação profissional, né, que ofertava para as jovens de Itapipoca curso de datilografia, corte e costura, arte culinária, bordada à máquina e bordada à mão. Dispunha de um ambulatório médico, nesse ambulatório tinha um consultório dentário também. Foi adquirido um Jeep que foi batizado de Brioso 59, esse Jeep ajudou por demais, né? Vamos lá, na década de 60 aqui na Itapipoca, 50, início dos anos 60. Pouquíssimos transportes dentro do município. E chegar até a zona rural, que até então era em lombo de cavalos. E aí esse Jeep adquirido pelo Ciclo Operário, ele deu um grande salto, né? No sentido de buscar uma pessoa doente no interior, né? De chegar, os circulistas da diretoria chegar a fazer as visitas nos núcleos do interior, nas escolas, né? Nas escolas do interior. Então foi assim um grande avanço, né? Essa aquisição desse Jeep. Nós temos em 1960 a instalação do Hospital São Vicente de Paulo, onde inclusive nós nascemos em 1967. Ele foi criado ali, instalado em 1960, ficava por trás da sede do Ciclo Operário. Inclusive o prédio ainda hoje está lá, foi transformado em área comercial, né? Só na década de 80, o Dom Paulo consegue então, com ajudas internacionais, criar o Hospital São Camilo, e aí o São Vicente de Paulo deixa de existir. Perdão, eu falei Hospital São Camilo porque na realidade ele é dirigido pelos camilianos, mas na realidade ele continuou se chamando São Vicente de Paulo. A gente que chama essa questão de São Camilo por conta da instituição que rege ele, né? Mas ele foi apenas transferido naquela época para o bairro da Fazendinha. Também na gestão do Padre Abelardo intensificou-se o trabalho do patronato Nossa Senhora das Mercês, na criação com as irmãs, né, Nossa Senhora do Amparo, que estava em Itapipoca, e o Colégio Pio XII, que inicialmente funcionou ali no centro da cidade. Tinha um prédio bonito, onde hoje são algumas lojas, ali na Duque de Caxias, em frente à antiga prefeitura, hoje farmácia da prefeitura, né? Então, gente, elencando todos esses elementos citados no livro do Círculo Operário e tantos outros, que aqui nós trouxemos apenas os principais. Mas se a gente for elencar todos os elementos, principalmente dentro do Círculo Operário, que foram construídos a partir da chegada do Padre Abelardo, da sua inserção dentro do movimento circulista na Itapipoca, podemos considerar que foram anos de avanços significativos na área do social. E aí, tanto na parte educacional, com a criação dos núcleos, né, de alfabetização de crianças no interior, da alfabetização de jovens e adultos, desses cursos profissionalizantes para jovens da Itapipoca, né, a aquisição desse Jeep, o Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, né, e o patronato, o Pio XII. São questões, né, pontos que, para a década de 50 e início dos anos 60, a prefeitura não tinha, na realidade, como realizar, né? Dado as brigas políticas, né, os adversários e a baixa arrecadação de recursos da própria prefeitura. Então o Ciclo Operário ele teve um papel significante, relevante na história política e social de Itapipoca, né, podemos dizer, e principalmente no período em que esteve em Itapipoca o Padre Abelardo. Só nos falha a memória, ele foi embora da Itapipoca em 1965 e não mais voltou, né, apenas enviou uma carta de despedida, depois esteve em Fortaleza, onde veio a falecer em 1997, lá mesmo sepultado.
Então era esse o objetivo do nosso vídeo de hoje, né? Colocar um pouquinho para os itapipoquenses da figura do Padre Abelardo e seu trabalho social. Não queremos entrar na questão religiosa, né? E destacar mais esse trabalho da área social, que foi um pontapé, né, da igreja nesse campo do social dentro da Itapipoca, e poderíamos assim dizer, repetir como diz o nosso amigo José Ivo Magalhães, a quem enviamos aqui o nosso abraço. O Padre Abelardo, na realidade, ele veio para Itapipoca e ele deu uma contribuição, tanto na área religiosa como na área social, para que na década de 70 fosse criada a Diocese de Itapipoca. Né? Então, um grande abraço, muito obrigado a todas e a todos que assistem nossos vídeos e que compartilham com seus amigos. Um grande abraço.